Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Mais uma oportunidade hoje, estarmos aqui reunidos em nome de Deus, para mais um Evangelho. Vamos agora esquecer as nossas preocupações, o que está nos incomodando. Vamos nos entregar nesse momento com leveza, com tranquilidade, com sentimento. E através da prece cantada do Pai Nosso, colocar esse sentimento de gratidão. Seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim. Vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia, dai-nos agora e sempre. De um modo maior, com que perdoamos. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Boa noite também aos nossos irmãos que estão em casa, acompanhando pela página do Facebook. E hoje a espiritualidade nos trouxe como estudo o capítulo 10, item 16, a indulgência. Na verdade, Jesus, ele nos traz uma proposta, ele nos faz um convite. E que convite é esse? Da introspecção, do observar-se. Na verdade, nós temos várias formas, dessa introspecção. A oração é uma delas. Mas o Evangelho, a essência dele, essa didática pedagógica, Jesus nos traz essa introspecção. E a partir do momento que você começa a se observar, você tem a compreensão do outro. Você começa a compreender o outro. E aí, traz à prática
da indulgência. Essa introspecção, ela acende uma luz interna. Essa luz, ela reflete ao nosso redor. Ela reflete com o próximo, com o mundo, nesse progresso. A indulgência, ela é um dos sentimentos mais valorosos, né? Mais valorosos que o ser humano pode desenvolver. Por quê? Porque ela é uma virtude, né? Ela é uma virtude que traz um conjunto de virtudes, é ampla. Então, ela nos traz a indulgência, né? A caridade, o amor, a compreensão, a misericórdia, a tolerância, a generosidade. Então, são conjuntos de virtudes que nós vamos desenvolvendo. A indulgência não vê os defeitos alheios. Se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Sede, pois, severos convosco e indulgentes para com os outros. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta e irrita. Quando nós temos essa capacidade de compreender o outro, no comportamento do outro, que ele está nessa busca do acertar, nessa busca de se corrigir, nós começamos a entender o próximo. E se a gente se colocar no lugar dele, como é que nós queremos ser tratados na questão das nossas falhas? Será que nós queremos ter esse sentimento de tolerância, de amor, de calma, de tranquilidade, de entendimento? Porque a partir do momento que você se coloca no lugar do outro e você busca essa introspecção, esse entendimento, você vai praticar a indulgência com o próximo. Primeiramente, vamos pontuar aqui a vontade. A vontade, ela é um item do progresso da alma, né? Isso diz Kardec e Leon Denis. Então, quando eu tenho um desejo e a minha vontade supera aquela resposta naquela agressão, naquela ofensa, então, automaticamente, a minha vontade supera. Eu vou analisar, bem, Cristina, eu não vou poder responder dessa forma, né? Retrucar dessa forma, com violência, com agressão. Então, isso gera o quê? Uma mudança de comportamento, uma mudança de hábito, que nós vamos adquirindo. E quando, aqui nessa frase, sede, pois, severos, ela nos chama a atenção porque nesse ato desse comportamento, a gente vai ter, né, esse pensamento, bem, ser severo comigo em não reagir nesse comportamento. Então, essa observação aqui é muito importante na questão da severidade de comigo, desse controle do meu impulso. Porque todos nós somos espíritos simples, ignorantes, né? Ignorante no bem, ignorante no mal. Então, a partir do momento que a gente usa a justiça, a caridade e o amor, nós temos a compreensão de que todos os espíritos ao nosso redor também estão nessa trajetória de buscar o acerto. Então, automaticamente, eu entendo que ele também pode errar, pode falhar. E eu tenho esse entendimento da caridade da justiça, né? De ser justo com ele, dessa compreensão. É diferente de eu ser injusto, de eu querer responder, não ter esse entendimento, né? E querer cobrar asas de anjo, sendo que ele ainda está engatinhando
né, nesse processo do acertar, como é que eu vou cobrar angelitude dele se eu ainda posso tropeçar naquilo que ele está tentando acertar? E isso nos traz também um comportamento, nessa prática do comportamento do bem, de fazer o melhor, de usar a psicologia positiva. Nesse exercício do bem. É a mesma coisa, se você falar para uma criança, você é teimosa, você é terrível, o que vai acontecer? Você vai ficar apontando os erros, constantemente. E ela vai o quê? Ela vai observar, vai absorver essa informação. Então, vai chegar um determinado momento, na escola, em casa, ela vai subir em cima da mesa, e aí você vai chamar a atenção. Falar, ô, terrível, desce daí. E aí ela não vai descer. Por quê? Porque ela, eu sou terrível, eu sou, né, o danado. Então, o que você está estimulando? Está estimulando esse comportamento. Por isso que com a criança também é importante você trabalhar essa indulgência, trabalhar essa positividade. Uhum. Sustentai os fortes, estimulai-os à perseverança. Fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da contrição, estendendo suas brancas asas sobre as faltas humanas, e assim ocultando-as aos olhos daquele que não podem ver o que é impuro. E todo aquele que está no bem, na prática do bem, ele precisa se alimentar, ele precisa se fortalecer. Não é porque ele está nessa busca desse aperfeiçoamento que ele vai se acomodar. E nessa convivência com o outro, né, de amor, de paciência, de tolerância, não é que ele vai ser conivente com o erro do outro, ele não vai passar a mão na cabeça, mas ele vai dar o quê? Uma sustentação. Como uma criança, um jovem que está amadurecendo, não tem essa maturidade, nós vamos sugestioná-lo. E quando a gente percebe que ele absorve essa informação, a gente faz a nossa parte de incentivar, de estar junto, de dizer, ó, tá difícil, mas eu estou junto com você, você consegue. Né? Porque a indulgência também ela nos traz uma questão de comodidade. Na questão da liberdade do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas. Eu posso ser uma pessoa má, e qual que é a tendência? Os comportamentos maldosos. Mas a partir do momento que eu tenho... E como é que eu faço para mudar esse comportamento meu? Com esforço, com vontade. Aí eu começo a mudar todo esse comportamento. Então, a indulgência, ela é um desenvolvimento que a gente vai adquirindo aos poucos. E na questão 886 do Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes. Sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque da indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados,
contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferência-lhes são dispensadas. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos, porém, em não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que é inferior, diminuindo a distância que os separa. Então, aqui nessa questão, Jesus nos traz o quê? A prática da caridade, da indulgência, né? A prática da paciência com o próximo, daquele que pede um auxílio a nós, do perdão às ofensas. Quanto mais você fizer o bem, e você analisar e ajudar aquele necessitado, e você analisar, muitas vezes ele não pode entender, né? Você observando, ele não entende, ele não absorve no momento. Mas é uma questão de você parar, analisar, orar e vibrar por ele. Porque cada um tem o seu momento, né? Cada um tem o seu momento de entendimento. E aí você traz o quê? A compaixão. A indulgência é outra fase de caridade. Emmanuel. Como breve lampejo, uma faísca em nossa consciência, identificamo-nos com as desventuras e desenganos alheios. E nessa fração de segundos, antes de sermos capturados pelo orgulho e egoísmo, poderemos interiorizar o aprendizado de que também não somos perfeitos. Essa luz a brilhar, chamada indulgência, há de ser incentivada e vivida em nosso íntimo, ajudando-nos a refletir que todos necessitamos da bondade e do perdão, uns para com os outros, em nossa caminhada evolutiva. Essa é uma citação do livro Indulgência, Psicografia de Chico Xavier. A indulgência, ela é uma virtude, ela é uma postura, ela é um comportamento que nos auxilia no progresso do bem. Então, primeiramente, nós temos que ter o entendimento que é o quê? Um desenvolvimento. E para esse desenvolvimento, ele leva um tempo. O fruto, ele não nasce maduro, fruto de uma árvore. Ele passa por processos. E assim é a indulgência, né? Somos nós, passamos pelos processos. Não adianta você cobrar do fruto maduro, desde que ele ainda está florescendo. Então, a indulgência também, ela nos traz a observação que ela não há rejeição. Quando você tem a amorosidade, né, em entender o próximo, não há rejeição, não há impedimento. A indulgência também, ela nos faz observar, nos traz memória. Se a gente parar para observar a trajetória da nossa vida, o quanto a gente já errou, o quanto a gente já buscou o aperfeiçoamento, quantas oportunidades que a gente teve e conseguiu ultrapassar esse processo. Tudo isso por conta do quê? Da indulgência de Deus que teve para conosco. Então, nós temos que ser gratos por essa oportunidade que a gente conseguiu ultrapassar, que a gente conseguiu vencer. E aí a gente começa a dar um maior valor à indulgência. Mas também tem alguns elementos que a gente deve se preocupar, alguns comportamentos, porque às vezes, em fazer o bem, você acaba atrapalhando esse processo. Por criticar, por acusar. É como um tempero que você vai colocar na comida, é ácido e desanda a receita. É a mesma coisa o nosso comportamento. Então, o que a gente tem que ter? Responsabilidade, firmeza, né? E saber que a indulgência ela não tem um período, né?
Ó, você começa aqui, mas você tem um prazo para terminar lá. Não tem esse prazo. O importante é você ter a firmeza e a determinação, porque ela encaminha, por quê? Para o caminho do bem. E quando nós usamos o comportamento da indulgência, nós acabamos sendo mais simpáticos. Nós adquirimos uma vibração. E essa vibração é que vai nos ajudar nos momentos difíceis. Então, eu posso dar a minha mão esquerda para alguém, e essa pessoa pode sumir, ou então ela não pode ser indulgente comigo, mas automaticamente, com o andar da carruagem, a vida ela vai me trazer uma outra mão que vai me ajudar naquele processo que eu preciso. Então, Deus vai usar de misericórdia, indulgência comigo, e vai, não que a gente deve ter essa ideia de fixação no outro, mas que há um retorno, né? Um efeito reversivo. Agora, se você parar para analisar, se Deus nos abandonasse, não. Deus, ele tem usa da indulgência conosco. Deus é tolerante, Deus é paciente, Deus é amoroso. Ele sabe do que nós temos que recomeçar. E quando Jesus diz para nós olhar a nossa trave, ele nos faz um convite da introspecção. E a passagem da mulher adúltera, né, nessa passagem, quando Jesus ele tem esse desafio, né, ele é desafiado, ele é testado em agir naquela situação. Ele é colocado em teste. E aí, qual que é a pergunta que ele faz? Tranquilamente ele faz a pergunta. Se alguém tiver sem pecado, atire a primeira pedra. E com essa pergunta, Cristo, ele nos faz o quê? Um convite da introspecção. Um convite de observar dentro de nós, de se observar. E aí ele pergunta para a mulher, e os seus condenadores? Elas foram embora. Então, ele não condena, ele não tem uma postura de juiz. Jesus, né? Porque ele não quis saber, ele não faz uma pergunta para ele não quis saber como é que ela traiu, que hora que foi, que roupa que ela estava, não. Simplesmente é um comportamento. Então, ele diz para ela, ó, se eles foram embora, eu também não te condeno. Vá embora e não peques mais. Então, é uma questão de educação. Né? Ele não quis saber, é o ser humano, é a criatura, mas ele viu como uma irmã junto a Deus que precisava de um aprendizado. E tem um caso de Chico. Chico, ele trabalhava no Ministério da Agricultura e ele cuidava de alguns processos. E, na época, o fazendeiro, um fazendeiro muito importante da cidade, estava fazendo um documento e tinha um prazo. Só que ele perdeu esse prazo. E aí ele foi lá no Ministério da Agricultura conversar com o Chico para ver que o Chico poderia ajudá-lo. E Chico recusou. Falou assim, que não posso te ajudar. Mas ele falou assim, como, Chico? Você não vai me ajudar? Só você pode fazer isso. Você carimba e dá o procedimento ao processo. O Chico falou assim, não posso fazer isso. Justamente, porque eles confiam em mim. Ah, o fazendeiro ficou muito furioso. Chico, a partir daquele momento, era inimigo dele. E foi embora. E com essa situação, o Chico ficou desconfortável. Então, ele saía na rua, o fazendeiro olhava para ele, já atravessava a rua, não olhava na cara de Chico. E Chico ficou muito sentido com isso. E era a época de Natal. Chico falou assim, não, eu tenho que resolver essa situação. Resolveu ir na casa do fazendeiro. Chegou lá, o empregado do fazendeiro veio atender. Como ele já sabia do ocorrido,
O funcionário falou assim, você aqui? Ele falou assim, pelo amor de Deus, não fala que sou eu, mas eu preciso falar com o seu patrão. Tá bom. Aí ele entrou lá e chamou o fazendeiro. Tem uma pessoa lá no portão querendo falar com você. E assim o fazendeiro foi. Chegou lá no portão e ele falou assim, é você? E já estava entrando de volta. Aí Chico, não, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, eu preciso falar com você. Me escute. Aí o fazendeiro ficou parado escutando o Chico. Então, como é época de Natal, e eu vim aqui te pedir perdão, porque pelo mal que eu fiz ao senhor. Aí ele falou assim, é? Sim, o mal que o senhor fez. Mas você veio numa situação de humildade ou de sem vergonha? O que vocês acham que o Chico respondeu? Ele falou assim, olha, meu amigo, humildade eu nunca tive. Eu vim aqui como sem vergonha. Aí ele falou assim, é? Você veio como sem vergonha? Então eu te perdoo. E aí, o fazendeiro... É uma situação engraçada até, né? A gente vai, mas Chico sem vergonha? Então, ele perdoou, mas com essa condição. Porque ele era assim, nessa condição de sem vergonha. Então, olha só a sabedoria, né? Que o Chico soube usar a indulgência. Porque ele sabia. Ele teve que usar esse comportamento porque ele entendia que aquele irmão não estava ainda naquele entendimento. Então, ele usou dessa forma de resolver a situação e ficar tudo em paz. Que todo mundo tem o seu tempo, todo mundo tem o seu momento de amadurecimento. E, às vezes, no dia a dia, a gente leva tudo a ferro e fogo. A gente leva no trânsito, no estacionar o carro no estacionamento, no prédio. O que a gente faz? A impulsividade vem o que primeiro? A revolta, a indignação. Você começa a xingar a pessoa. Olha só, ele parou o carro aqui. Você não para analisar a situação. Às vezes a pessoa não percebeu, ou ela não estava no dia bom, né? Então, é aí, nessas simples situações, que nós temos que usar a indulgência. Então, estou dando risada do caso do Chico ainda, né? Ser vergonha. Então, essa é a proposta que a espiritualidade nos trouxe hoje. Jesus, que cada vez mais nós temos essa percepção, essa sensibilidade de olhar para dentro de nós, de perceber, de se descobrir, de se sentir e automaticamente entender o outro. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, a espiritualidade por essa oportunidade, que nós possamos levar toda essa energia, o aprendizado que nós recebemos hoje, com tanto amor, com tanto carinho. E assim vamos dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim sejam. Que vocês possam ir para casa em paz, na companhia de Jesus, e pedindo a colaboração de sair em silêncio, porque o trabalho continua. Que assim seja.